Bom dia a todos vocês. Olha só o Flávio Ricardo Vassolera aí com sua boina fantástica. Vai contar a história dessa boina daqui a pouco aqui pra gente. Vai contar tudo. Sejam bem-vindos. Não esqueçam do like. E no momento que. Não sei se o Vassolera viu essa notícia de que foi descoberto praticamente a maior prova de vida fora da Terra ontem. Tomou todas as manchetes no final, no começo da noite aqui no Brasil, porque você está no Brasil agora também, né? Eu fiquei impactado. Eles identificaram o telescópio James Webb, identificou um gás num planeta fora do sistema solar que só poderia ser produzido por micro-organismos. Legal. Então, nós estamos perto, acho que pela primeira vez, concretamente, de identificar vida fora da Terra. Seria bacana, né? Será que vai mudar alguma coisa na Terra? Nada, não vai mudar nada, né, Flávio Ricardo Vassalé? Bom dia, Bom, querido. bom dia, Conde. Bom dia, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês. Olha, a lei das probabilidades, né, nos autoriza a pensar não só com Nietzsche, da lei do eterno retorno, vamos dizer assim, sobre a qual o nosso querido Friedrich Nietzsche falava, mas é muito improvável que no universo. Bom, eu não sei se já há consenso científico sobre expansão ou retração do universo, infinitude. Mas só que na Terra tem uma combinação tal de modo que houvesse vida, dado essa enormidade. O Conde, eu vejo esses vídeos do James Webb. A Terra é um ácaro, né? Ela é um verdadeiro ácaro. Como é que só aqui? Então eu achei interessante que eu tenho muita curiosidade sobre isso. Lá no Laos, numa cidade chamada Savannakhet, ao sul do Laos, onde eu estive, a última cidade do Laos, eu fui visitar o Museu dos Dinossauros. Eu tenho muita curiosidade sobre profundidades enormes, universo, passado das espécies. Acho isso interessantíssimo. Fiquei super curioso para saber mais aí. Vou procurar depois que você Depois eu vou falou. te mandar todos os links aí. O Flávio Ricardo Vassoler. Eu fico 24 horas ligado na internet, no noticiário. E o Vassoler, como vocês podem ver, é uma pessoa muito mais civilizada do que eu, né? Muito mais centrada, passa lendo muitos livros e fazendo seus cursos, então não tem tempo para essas, Não, digamos mas é assim, muito questões interessante. Eu achei rotineiras. Mas é interessante. interessantíssimo Não, isso. essa notícia de ontem realmente foi diferente, assim, né? Com essa comprovação aí do James Webb. Meu querido Flávio Ricardo Vassoler, nós temos informações sempre importantes aqui no Brasil, esse acordo com relação à anistia que está pipocando no Congresso. A gente vai falar ao longo do programa todo sobre isso, mas eu quero trazer com você, primeiramente, lembrar um pouco o Mário Vargas Llosa, que nos deixou já faz aí alguns dias, acho que 4 dias, o escritor peruano que ganhou o Nobel de Literatura e que se notabilizou durante a vida por ser uma pessoa extremamente conservadora, praticamente um fascista, né? No final, então, mais ainda. E aí você, enfim, conhece bem a obra do Lhosa. Vamos começar falando sobre isso para esquentar aqui os nossos tamborins. Você até alude, digamos assim, devemos ler a obra do Lhosa, do Nelson Rodrigues. O que você responde para essa pergunta? Esse é o tema, já quero deixar o convite aqui, nesse sábado, 19 de abril de 2025, aqui na nossa querida TV 247, no programa Filosofia do Cotidiano, que eu apresento a partir das 19 horas, todo sábado. Eu vou falar justamente sobre esse tema. E eu quero dizer o seguinte, né? O Vargas Llosa teve uma juventude de esquerda ali na geração dele, e ele foi migrando para a direita, tinha simpatias neoliberais, chegou a dizer que era preferível votar no Bolsonaro a votar no Lula, ou seja, um negócio completamente lamentável. Mas eu quero chamar atenção para o fato de que a grande literatura, por exemplo, está aqui, ó, do meu lado, como anjos da guarda, como espírito, está aqui meu pai espiritual, Fyodor Dostoiévski, está aqui o Lev Tolstói, eu estou entre eles num presente que me foi dado por uma aluna. A grande literatura, ela, por meio das personagens e por meio das narrativas, ela se aproxima muito mais de nós, creio eu, do que conceitos filosóficos, sociológicos, por ser animada, por ter movimento, por comportar nossas contradições. O Dostoiévski, por exemplo, no fim da vida estava defendendo o regime czarista como antídoto para o materialismo ateu e capitalista do Ocidente, e ao longo da sua obra, lamentavelmente e horrendamente, teve posições
pan-eslavistas e antissemitas. Agora, não ler o Dostoiévski é mutilar, os dois hemisférios cerebrais, é acabar com a possibilidade de ter uma compreensão mais profunda da condição humana. O Vargas Llosa, o primeiro livro que eu li dele, foi um livro que me foi presenteado por uma querida amiga em 2001, A Festa do Bode, um livro interessantíssimo sobre o Rafael Trujillo, que foi o ditador da República Dominicana, né, que sofreu, claro, ingerência dos Estados Unidos. Então, a literatura do Vargas Llosa é muito rica. É uma discussão antiga essa relação entre literatura e política, literatura e revolução. O Trotsky escreveu um livro muito seminal, mas geralmente você quer tornar séptica a literatura, é torná-la panfletária. Basta que nós pensemos no horror do realismo socialista que foi trazido à tona pelo stalinismo, para fazer ódio a planos quinquenais, a época ali da antiga União Soviética, e esterilizou a literatura. Então, eu não sabia desse episódio do panfletar, essa coisa panfletária dos anos 50 Não, anterior, né? Na década de 30 ali, com o começo dos planos quinquenais na União Soviética, os escritores foram regimentados, o mais famoso deles, o Gorky, né? Gorky. Foi trazido de volta da Itália para a União Soviética. Por exemplo, o Gorky tem um texto sobre o Biela Canal, que é o canal lá do Mar Branco, no Círculo Polar Ártico. Esse canal foi feito com trabalho escravo do Gulag stalinista. E mas esteticamente era relevante o trabalho? Não, porque ele era um grande autor, mas se pedia aos autores que fizessem uma literatura massificada, sem grandes tomadas de posição vanguardistas, e assim, uma das questões, não estou dizendo que o Mayakovsky se matou apenas e tão somente por isso, houve questões pessoais, mas o desencanto do Mayakovsky, do grande poeta Vladimir Mayakovsky, que queria o vanguardismo artístico para as massas e não só para uma elite iniciada, o grande desencontro estava relacionado a esse realismo socialista, a essa esterilização da possibilidade de as massas terem contato com uma literatura mais profunda. A obra do Vargas Llosa literária é interessantíssima. Eu lamento profundamente suas posições políticas, acho que o seu ensaísmo literário, a sua obra literária é bastante relevante e precisa ser lida pela qualidade que tem, e ainda que eu discorde das suas posições políticas, é interessante, eu e o Conde estávamos conversando nos bastidores aqui antes de nós entrarmos, o que a gente falava? Sobre contradições das perspectivas utópicas. O nosso campo está cheio de contradições. É importante que os artistas tenham possibilidade de explorar as contradições da natureza humana para nos mostrar os comportamentos incoerentes que são da coerência incoerente da natureza humana. A literatura precisa sondar isso. Uma questão permanente dos estudos literários e linguísticos, que é separar o autor da pessoa física, né? Você separa uma coisa da outra, são funções diferentes. Tem um estudo do Foucault que eu acho que fala muito disso, que é o que é um autor, se não me engano, que é muito interessante. São funções. A autoria é uma função. Você toca numa questão importante, e a gente tem uma coisa chamada, um movimento neo-stalinista hoje chamado cancelamento. Então, assim, alguns diretores de cinema, diretoras, escritores, escritoras, se a pessoa queriam cancelar, não dá tempo da gente se aprofundar nisso aqui, por várias outras questões, mas ano passado eu fiz uma live no meu canal, porque, rapidamente é que eu vou falar, uma moça dos Estados Unidos descobriu, lendo uma biografia do Kafka, que ele havia consumido pornografia. E aí queria cancelá-lo por isso. Olha, se isso acontecesse, os homens e as mulheres abrirem a sua caixa de Pandora aí do que fazem na sua casa, nos sites, né? Basta que os algoritmos mostrem, a humanidade está cancelada. Ninguém vai poder falar qualquer coisa. Agora, só para colocar aqui um ponto. O Kafka, ele foi noivo algumas vezes, ele nunca se casou. Quem lê a Carta ao Pai percebe que o ideal de ego do Kafka, que é uma das categorias do superego, ali psicanaliticamente configuradas, era muito tolhido pela figuração do pai, pela não correspondência em relação ao que o pai esperava, inclusive fisicamente, do Kafka. E a gente percebe na Carta ao Pai que ele tem algumas atribuições até homoeróticas em relação ao corpo do pai, quando ele, criança, é levado até a piscina para o pai.
Aí o que a gente descobre nos diários do Kafka? O Max Rhodes, que era um grande amigo do Kafka, suprimiu trechos do diário do Kafka em que ele falava sobre as pernas dos rapazes suecos que visitavam Praga. Então, o Kafka pode ter tido, ou talvez fosse, uma pessoa com afinidades homoeróticas. E o que é interessante? Se ele estava procurando, eventualmente, essas revistas, esses filmes, às vezes ele estava tentando ele próprio fazer, vamos dizer assim, ensaios para ver se ele corresponderia às moças quando as encontrasse. Isso mostra uma tensão humana profunda e de muitas pessoas, e o cancelamento odioso, neo-stalinista, altamente autoritário, nos impede de fazer essas discussões. Eu repito, hein, Conde? Nenhuma pessoa passaria nesse mundo. Eu quero encontrar uma única pessoa que passaria nesse mundo no tribunal do cancelamento. E eu me preocupo com os torquemadas dos cancelamentos, estou me referindo aqui ao inquisidor Torquemada, porque quem cancela os canceladores, Conde? Como é que a gente sabe quem são esses puristas? Quem são essas figuras? Então, o Vargas Llosa é um grande escritor. Eu lamento profundamente, discordo veementemente de suas posições políticas, como eu discordo de várias colocações do Nietzsche, do Schopenhauer, só que, felizmente, eu não vou deixar de lê-los, porque eu quero uma formação mais profunda e não esterilizada por purismos. Se você for usar essa engrenagem, não vai sobrar nenhum escritor europeu. Shakespeare era racista. Nossa Senhora. Não sobra nada. Quer dizer, e Shakespeare é meio que o centro do cânone, talvez uma posição ainda discutível hoje. Eu não posso deixar de perguntar para você, eu estava quase esquecendo aqui, que o porta-voz do governo chinês, o Lin Jian, que já está se tornando já uma figura popstar, né? O Lin Jian citou Veias Abertas da América Latina do Eduardo Galeano. Eu vou até trazer a citação dele aqui, que é o seguinte: ele diz: as veias abertas da América Latina foram causadas pelo saque e pela dominação histórica dos Estados Unidos, que não tem autoridade moral para criticar a cooperação entre a China e os países latino-americanos. A China tá escalando, hein, Flávio? Comenta isso pra gente, meu amigo. Acho interessantíssimo que o livro do Eduardo Galeano, né, grande escritor uruguaio, ali em Montevidéu, na Cidade Velha, a bela Cidade Velha, tem ali a casa onde morava o Eduardo Galeano, tem um mural pintado perto da casa dele, ali em Montevidéu. Esse livro é fundamental para a gente entender a expoliação do nosso continente. E agora que a China faz essa colocação, aquilo que eu temia, já tinha colocado aqui para o nosso querido Gustavo Conde, como risco para os países latino-americanos, está se desenhando cada vez mais, né? Houve uma colocação ali do governo Trump de que os países vão ter que escolher. Não era muito difícil de imaginar que um dia isso viesse a acontecer. Ou China ou Estados Unidos, e isso é um alarme, isso é um alerta para 2026 no Brasil, para a ingerência que o Departamento de Estado vai ter, colocando muito dinheiro para a extrema-direita. O filho do Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, já se radicou nos Estados Unidos, se licenciando aqui do seu mandato de deputado federal para justamente se coligar e tentar ações aí pelas redes sociais para tentar eventualmente ter ingerência na eleição brasileira. E a margem para o Brasil já não é grande margem. O Lula vem fazendo movimentações importantes no sentido sul-sul. Recentemente, né, o Conde conversava com o Conde, olha, tem essa questão justamente da viagem do Lula ao Sudeste Asiático, tudo mais. Acho isso muito importante. Não sei quanto de margem vai restar para o Brasil. E até falando rapidamente, depois, se houver tempo, eu quero indicar esse livro da Keiyu Jin, que é uma economista chinesa, sobre a nova China. Eu estou aprendendo muito com esse livro, que eu adquiri essa semana, estou na metade, depois eu vou fazer uma resenha sobre ele lá no meu canal do YouTube, mandar aqui para a TV 247. O que eu acho interessante é que ela fala sobre novas maneiras de responsividade do Estado chinês em relação à população, e ela mostra, não sendo correia de extensão do regime chinês, tá? É importante dizer isso, ela mostra características falhas e, ao mesmo tempo, vantagens comparativas importantes, e mostra como o Estado chinês está absorvendo as críticas da população, mesmo não tendo, digamos, o sistema eleitoral, e está respondendo a essas críticas e, ao mesmo tempo, consegue ser uma pilastra forte para manter uma estabilidade de política e desenvolvimento econômico nacional, coisa que, infelizmente, nós sabemos que é uma impossibilidade
para o nacional desenvolvimentismo no Brasil, né? O voo nacional desenvolvimentista brasileiro parece aquele voo de galinha, começa a voar e já cai, e infelizmente a gente tem aí uma situação em que começa a haver algum desenvolvimento brasileiro e há golpes, viradas de mesa. Eu temo, viu, Conde, nesse contexto cada vez de Guerra Fria 2.0, a margem do Brasil ela vai diminuindo. O Lula sabe manejar, nós ainda temos o Lula por mais 4 anos, mas eu realmente temo bastante pela nossa posição. Que essas veias abertas virem artérias abertas, né? Porque as artérias abertas jorram mais sangue, tem mais pressão. Agora, tem uma variável aí que a gente precisa colocar, que é também o seguinte: o Trump não vai durar para sempre, né? Ele tem prazo de validade também. O que também traz uma outra preocupação, que é a volta dos democratas, que são muito mais belicistas do que os republicanos dos Estados Unidos. Flávio Ricardo Vassolero, deixa eu trazer os temas, senão não vai dar tempo da gente falar, e eu quero divulgar o que você me sugeriu aqui, que é o curso que você vai dar sobre aula especial. Aula especial, desculpa. Eu vou colocar na tela primeiramente aqui esse convite, tem um QR Code aqui, olha só, escaneie o QR Code ao lado do seu celular para se inscrever na aula ao vivo, especial 100% gratuita sobre a obra Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. Dia 22 de abril, terça-feira, às 20 horas, no canal do Vassolero, né, Vassolero? É isso? Então, se você conseguir colocar... Aí, o QR Code está aqui. Quem estiver assistindo... Aí, Conde, se você conseguir colocar no chat aquele link que eu mandei, acho que fica legal também. Esse QR Code, gente, quem estiver assistindo ao nosso querido Giro das 11... pelo computador e pela televisão, pode pegar o celular e mirar nesse QR Code que vocês vão conseguir se inscrever nessa aula especial ao vivo e gratuita que eu vou ministrar na próxima terça-feira. O Conde colocou agora o link de inscrição que vocês podem clicar aqui e se inscrever. Vocês podem se inscrever tanto pelo QR Code quanto por esse link. A aula vai ser gratuita, 100% gratuita, ao vivo especial sobre essa obra Crime e Castigo, que é não só a porta de entrada para a obra de Dostoiévski, aqui, ó, o Dostoiévski está aqui, meu pai espiritual, Fyodor Dostoiévski, mas para a literatura russa como um todo. É a obra mais lida para se chegar à literatura russa. E eu vou falar sobre uma jornada de crime e castigo a crimes sem castigo, né? Trazendo Dostoiévski do século XIX para o século XXI. Então tá aqui o link no chat do YouTube que o Conde colocou para vocês se inscreverem, e tem o QR Code, vocês podem mirar o celular para fazer a inscrição. Só vai poder assistir a aula quem tiver inscrito. Vai ser gratuita, mas tem que se inscrever para assistir. Imperdível, o recado está aqui, vou deixar o QR Code mais um pouquinho na tela aqui para vocês escanearem e tudo mais. O link está no bate-papo. Obrigado, Conde, muito fantástico. Obrigado. A gente agradece a generosidade do Vassolero em conceder esses cursos. Acho muito bonito o seu trabalho por todos os sentidos. Obrigado. Inclusive os cursos que você oferece têm preços acessíveis, e você sempre oferecendo conteúdos gratuitos para a comunidade poder chegar a esse nível fantástico de intelecção e análise da literatura e do mundo, né, que a gente precisa ter também essa sensibilidade. Falando em mundo, vamos falar em Equador, que foram as eleições. Vassolero, queria que você desse para a gente uma leitura da possível fraude que houve no Equador, né? Se não me engano, a Cláudia Sheinbaum não reconheceu até agora a vitória do Daniel Noboa. Você destaca que com respaldo dos Estados Unidos, e você disse que acende um alerta para 2026 no Brasil. Nossa, e aí eu quero que você explique para a gente isso aí. A gente está percebendo, né? Ó, só mandar o Lynn Brown e fala que o Dostoiévski é um tio espiritual dele, um abraço. Então estamos na família aqui. Meu pai e o seu tio estamos na família aqui. Então é o seguinte, ó, o tapetão ele virou a regra porque os Estados Unidos estão revogando no âmbito do direito internacional, no âmbito interno. Vocês estão vendo agora, já houve a disputa do Trump com Colômbia, e agora com a Harvard University. Ele foi para cima da Harvard para coibir protestos pró-Palestina na Harvard, e o reitor não aceitou, então o Trump cortou subsídios na ordem de 2 bilhões, está tendo ingerência nas políticas acadêmicas, né? Liberdade de cátedra, liberdade acadêmica, quer dizer, ele vai para cima, claramente, do judiciário, que é um bastião nos Estados Unidos, de pesos e contrapesos aí
para estabelecer aí ao menos a democracia institucional, já que não há democracia social nos Estados Unidos, mas também institucional é muito restrita, é da direita ali, democratas e republicanos disputando. Esses tapetões, a gente teve no Equador ali uma lava-jato, né, uma operação política, que jurídica não tem nada, nós sabemos, uma operação política chamada lava-jato também, o estilo já lava-jato no Equador. Não é a primeira vez que isso vai acontecendo. Recentemente no Peru nós tivemos essa dimensão, no Equador, e é importante ligar essa questão à colocação do Pete Hegseth, que falou justamente fomentando essa colocação das veias abertas da América Latina, que o Conde citou, que a América Latina está voltando a se tornar um quintal dos Estados Unidos. Isso acende o farol, eu não sei, tem farol violeta, para além do amarelo, do vermelho, acende o farol violeta para nós, o Deep Purple do farol aí, porque eles querem estabelecer... eu tenho pensado, Conde, que se os Estados Unidos começarem a convocar, para não dizer coagir as empresas ocidentais a retornarem ao hemisfério ocidental, não vai valer a pena para muitas empresas fazer a montagem de produtos, as suas linhas de produção, dado o custo enorme, dentro dos Estados Unidos. Para onde será, hein, Conde? É difícil saber para onde elas seriam levadas, não? Para as maquiladoras, para os países lacaios e maquiladores da América Latina que os Estados Unidos querem colocar novamente sob o tacão. A Argentina, lamentavelmente, com esse tresloucado que está ali na presidência, se coloca como um país lacaio aí dos Estados Unidos, e eles querem conformar esse aspecto. Veja, os países, se tiverem que optar, por exemplo, na Ásia, a China vem conclamando, a Malásia vem conclamando o Vietnã, há uma união asiática nessa esteira das sanções dos Estados Unidos. O maior parceiro comercial do Brasil é já há algum tempo a China. Então, os Estados Unidos podem ter essa ingerência e me preocupa profundamente. O governo brasileiro, houve aqui na TV 247 pessoas que questionaram, olha, a questão é a seguinte, né? O governo Lula criticou veementemente o Maduro por potenciais e efetivas fraudes na eleição venezuelana. Qual a posição agora em relação ao Equador? Essas são as manobras, né, que o governo tem que fazer. Nós temos... O governo brasileiro já reconheceu. Reconheceu a eleição? Já reconheceu. Peraí, agora você me deixou na dúvida, porque... Eu fiquei agora, eu não sabia que se reconheceu, acho lamentável, mas de qualquer maneira, tendo a entender por quê? Porque nós temos uma extrema-direita aparelhadíssima para em 2026 cair de pau a partir dessas colocações. Então, parabenizou o Noboa. O Lula já parabenizou o Noboa. Acho que foi até uma ligação telefônica. Soler, né? Preocupante essa leitura, inclusive está fragmentada. Eu estou muito preocupado com a América Latina. Daqui a pouco vem aqui o Jefferson Miola, que é um dos maiores latino-americanistas que eu conheço. Ele entende profundamente. E, por exemplo, a situação do Peru, uma situação delicadíssima. Eu tenho conversado, a ex-primeira-dama peruana pediu asilo e recebeu asilo no Brasil. Como é que é o nome dela? Herédia, esposa do Ollanta Humala, que foi preso há 4 dias, há 2 dias, no Peru, pela Lava Jato peruana. Então, a América Latina ainda tem um rastro, por exemplo, Lava Jato Argentina, tem muita gente ainda sofrendo perseguição. Vamos lembrar, né, de que o Rafael Correa, ele peitou o horror do sistema antijurídico anglo-saxão, dando asilo ali pro herói aí do nosso tempo, né, o Snowden, que ficou ali na embaixada equatoriana em Londres, né? E agora ele recebeu aí indulto do governo Biden, numa condição de que saísse do âmbito político e tudo mais, mas aquilo ali foi uma perseguição odiente. O Equador, o Rafael Correa, se colocou em contraposição a isso. Então, esses tapetões, nós já tivemos o nosso, né? Por uma idiosincrasia, no caso positiva do STF nesse momento, nós temos ali a figura do Alexandre de Moraes de contraposição a esse golpe de 8 de janeiro de 2023. Mas me preocupa que nós temos uma extrema-direita bem aparelhada e bem estruturada, né? Aliás, tem um dado sensibilíssimo do Xandão, do Alexandre de Moraes, mas deixa eu ir primeiro para o bate-papo aqui, porque o pessoal está sempre, como sempre, adorando. É um prazer conversar com o Vassoler, é uma coisa impressionante. Você sabe que há alguns anos, né,
o Leonardo Atushi falava para mim assim: você precisa ver o Vassoler, Conde, você precisa conhecer, você precisa. E a gente estava num frenesi de cobertura política. Naquele tempo eu não mergulhei no teu trabalho. E agora, depois de todo esse tempo, eu posso dizer para o Léo Atushi, realmente é uma coisa tão, tão boa, tão importante a gente saber que no Brasil temos intelectuais assim, dessa estatura. Obrigado, e que conversa com a população, quer dizer, com o povo. Não é uma coisa intelectualizada elitista, né? Você embora o seu trabalho seja tão denso, tão sofisticado, você conversa com as comunidades na internet. É da onde eu venho, Conde. Eu sou neto de uma costureira, filho de uma digitadora e filho de um operário. É da onde eu venho. E o Roberto falou que é o Assange. Desculpem, o Julian Assange, não o Snowden. Bom, se bem que o Snowden sofreu também, mas é o Assange. Desculpem. Vamos para o bate-papo aqui. Lynn Brown está dizendo: isso, o idiota do Vargas Llosa foi um tremendo escritor. Não é o idiota o livro do Dostoiévski, é a pessoa do Vargas Llosa. Esse aqui, podia ser esse aqui, ó. Esse é eu queria ser idiota como o Príncipe Muishkin a vida inteira. Ó. Esse é um dos grandes livros do Dostoiévski. Aliás, sabe quem eu vejo jogando tênis e vejo sempre o Príncipe Nishkin ali, que é o Medvedev. Ele para mim, sabe o tenista Medvedev? Eu acho que eu não estou associando a imagem dele. Ele parece o rosto aqui, né, descrito pelo Dostoiévski no livro do Príncipe. É tão bacana. Olha, precisamos ler A Guerra do Fim do Mundo, que considero a maior obra sobre a nossa Guerra de Canudos. Mas essa é de quem é A Guerra do Fim do Mundo? Eu não sei quem é o autor desse livro. Lynn Brown. O Sándor Mário, um escritor húngaro, depois de ter lido o Euclides da Cunha. Aliás, o Euclides da Cunha seria cancelado hoje, viu, Conde? Tem que ser do Euclides, né? O Conde, o Euclides da Cunha seria cancelado hoje, tá? A gente não ia poder ler o Euclides da Cunha. E a gente pode criticar veementemente, pelo amor de Deus, o que o Euclides da Cunha fez com a sua esposa, e a gente deve fazer isso, mas a obra dele é maravilhosa. Os Sertões é uma das grandes obras E depois o Sándor Mário, o escritor húngaro, escreveu um livro a respeito da Guerra de Canudos por ter ficado maravilhado com o livro do Euclides da Cunha. Eu não sabia, confessar minha ignorância aqui, que o Vargas Llosa havia escrevido um livro sobre a Guerra de Canudos, que é a Guerra do Fim do Mundo. Tá aí, fantástico isso aqui, hein? Realmente, Lynn Brown, obrigado, querido. Olha, Clênio Souza está dizendo aqui: Conde, convido o Rui Costa Pimenta para o Giro das 11. Acredito que vai elevar o debate. O contraditório dentro do nosso campo eleva o debate. Obrigado. Concordo. Se o Rui Costa Pimenta quiser vir aqui, está convidado já. Evelyn Paturi: amo Mayakovsky e obras de Mário Vargas Llosa. Olivia Hessler pergunta qual é o horário do curso. Daqui a pouco o Vassoler fala sobre isso. Ana Simpson: acabei de me inscrever, obrigado. A Evelyn Paturi: li Dostoiévski com 15 anos de idade, abriu a mente. Fala do curso de novo, faz o convite, faz o chamamento para a galera aqui. Tem o QR Code e o link que eu vou pedir encarecidamente para o nosso querido Conde. Terça-feira agora, dia 22 de abril de 2025, a partir das 8 horas da noite, ao vivo, eu vou ministrar uma aula. O Conde colocou, a nossa querida Thelma Guelpa aqui, apareceu, um forte abraço. Tem o QR Code na tela, para quem estiver vendo esse Giro das 11 pelo computador e pela televisão, vocês podem mirar a câmera do celular para se inscreverem pelo QR Code. O link que o Conde colocou no chat, tá aqui, o link está no chat, vocês podem clicar nesse link para vocês se inscreverem nessa aula especial, gratuita e ao vivo que eu vou ministrar sobre Prestупление и наказание, crime e castigo, essa grande porta de entrada não só para a obra de Dostoiévski, mas como para toda. Funciona assim, professora Denise, o link está funcionando porque já teve muita gente que se inscreveu. Então se inscrevam, vai ser um prazer encontrar vocês por lá. Olha só, e recebendo o Jefferson Miola aqui, prazer te receber, Miola, bem-vindo. E vou me despedindo aqui do Flávio Ricardo Vassoler. E essa boina, Vassoler? Só para terminar, o que é essa boina aí? Essa boina é do Pablo Neruda. Eu adquiri essa boina na casa dele em Santiago, ali do Chile, ano passado, há 1 ano e 1 mês que eu estive lá. Essa boina eu comprei do Neruda, a boina de marinheiro do Neruda. É a boina que ele usava? Não, é uma réplica, né? Uma cópia do tipo de boina que ele usava, exatamente.
Flávio Ricardo. Fala, Miola, quer falar, dar um Tudo abraço? bem, Miola? Um abraço aqui, a Vassoler, boa Páscoa, bom feriado, e nos encontramos. Valeu, meu querido Um Flávio abração. Ricardo Vassoler. Um abraço para você. Bom trabalho, Abraço, Conde, boa abraço, aula. Miola. Tchau, tchau, Estaremos pessoal. juntos sempre. Até mais. Seguindo aqui.